Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar deste livro aqui, A Impostura Científica em 10 lições de Michel de Pracontal, publicado pela editora Unesp em 2004. Então ele vai contar casos diversos da história das ciências que mostram os interesses dos cientistas, que não são assim, muitas vezes, mais nobres, né? Então, fraudes, imposturas e coisas do tipo que vão por baixo do tapete da história e que ele vai trazendo esses casos, né? Então ele chega a citar aqui o filósofo das ciências Paul Feyerabend, que ele diz assim: a ciência é a mais recente, a mais dogmática e a mais agressiva das instituições religiosas. Porque essa adesão positivista da ciência, de que ela é o suprassumo da nobreza e dos interesses neutros, né? Isso é uma utopia. Isso, na verdade, não existe. Então, o Paul Feyerabend está criticando isso. Agora, o Pracontal vai dizer o seguinte: olha, sem negar os rigorismos e os embaraços provocados pelas instituições científicas, esse julgamento parece excessivo. Qual religião dogmática aceita submeter seus dogmas à prova dos fatos? Porque a gente vai ver nos casos, né, que essas fraudes elas acabam sendo detectadas em algum momento, né? Ou não. Enfim, mas estão sujeitas a serem detectadas, né? E isso não vai acontecer numa região dogmática, né? Então, o Feyerabend parece excessivo, né? Mas tem lá seu fundo de razão, quando fala que a ciência é movida por interesses, né? Então, ele vai trazer essas histórias, né? Então, eu vou contar alguns casos aqui que ele cita, né? É, Primeiro ele conta aqui do caso do William Shockley. William Shockley, que foi inventor do transistor, prêmio Nobel de Física, junto com John Bardeen e Walter Brattain, lá nos laboratórios Bell, né? O Shockley lançou uma campanha abertamente eugenista propondo pagar as pessoas de QI baixo para que elas se esterilizassem. Poderíamos pensar que Shockley pecava sobretudo por ignorância, sendo físico e não especialista de QI, mas sua campanha foi ativamente defendida pelo célebre psicólogo Arthur Jensen, convencido também da inferioridade genética dos negros e mais geralmente do caráter inato e irremediável das diferenças de aptidão. Vamos colocar isso por baixo do tapete da história, né? Estamos falando do inventor do transistor. Então aderiu a uma tese eugenista que estava, né, ali colocada e assim foi. Quer dizer, uma atitude aí nada nobre, né? Outro caso que ele vai contar é ali na página 84, onde ele fala de Dan Hammer, biólogo molecular do National Cancer Institute of Bethesda, Maryland, que ele publicou na edição de 16 de julho de 1993 da revista Science um artigo intitulado Uma ligação entre marcadores de DNA sobre o cromossomo X e a orientação sexual masculina. Parece bem enigmático, né? Mas só que o artigo está querendo dizer o seguinte: ó, existe um gene gay. Existe um gene que define que a pessoa é gay. Bom, isso acarretou uma avalanche de comentários favoráveis e indignados, segundo a posição do coautor, e cobertura das revistas considerando as implicações políticas, sociais, culturais e eróticas do trabalho de Hammer. A única coisa que não foi debatida foi o conteúdo do artigo. As pessoas só discutiram só a consequência, né? Bom, mas o artigo do Dan Hammer não tinha absolutamente identificado nenhum gene que fosse. No máximo, ele tinha transposto a primeira etapa científica que poderia eventualmente, mas não necessariamente, levar a um gene. Na verdade, ele tinha realizado aquele que se chama um estudo de localização, abordagem bem conhecida em genética molecular, utilizada notadamente para identificar os genes das doenças hereditárias. O que não significava que Hammer considerava que a homossexualidade fosse uma doença. Quando se presume que determinado caractere, vamos chamar esse caractere de C, está associado a um gene, mas não se sabe nada desse gene, começa a se procurar em que região do cromossomo o gene tem mais chance de se encontrar. Para isso, o procedimento clássico consiste em estudar famílias em que o caractere C é frequente.
Procura-se se existe em algum lugar nos cromossomos um ou mais marcadores típicos das famílias estudadas. Um marcador não é um gene propriamente dito, mas um pequeno segmento de DNA que pode variar. Quando se descobre uma variante rara na população geral, mais comum aos membros das famílias que possuem o caractere C, presume-se que existe um gene ligado ao C. Encontra-se na mesma região cromossômica que o marcador. Então, Hammer estudou 114 famílias de homossexuais masculinos, dentre os quais selecionou um grupo de 40 famílias, comportando 2 irmãos gays cada uma. Em seguida, ele mostrou que 33 pares de irmãos possuíam marcadores concordantes, situados numa região do cromossoma que ele chamou de XQ28. Bom, até esse ponto, a gente ainda está longe de ter encontrado um gene gay. E sequer provado que ele exista. Existe, no máximo, até agora, uma presunção. A existência de marcadores concordantes entre esses 30 pares de irmãos homossexuais poderia muito bem explicar-se por razões não relacionadas com a preferência sexual. Bom. E aí ele vai comentando esse artigo que foi publicado apressadamente, não teve os devidos testes, bastaram 2 anos para selecionar os sujeitos de estudo, elaborar um questionário adequado, recolher os dados, estabelecer a sequência de DNA, detectar os marcadores, analisar os resultados, tratá-los estatisticamente e publicar seu artigo. Mesmo para um pesquisador de primeiro plano, era uma proeza. Ou seja, como Dan Hammer pôde chegar ao fim tão depressa? Com base em considerações no mínimo pouco consolidadas, ele postula que a homossexualidade é transmitida ao homem pela mãe. Ou seja, ele pega um atalho. Ele não tinha essa evidência. Então, esses testes, depois do artigo publicado, esses testes foram replicados e se verificou ali que era tudo muito frágil, estatisticamente muito frágil. A metodologia não era impecável, longe disso. Bertrand Jordan, geneticista do CNRS, sublinha que a definição de orientação sexual masculina não é uma característica muito claramente definida, menos ainda uma doença. A classificação dos sujeitos comporta, então, numerosas incertezas. E o valor estatístico do estudo é muito fraco. No total, os resultados não são nada probatórios e não teria as honras da revista Science se Dan Hammer não fosse conhecido como um excelente pesquisador. Olha só a questão das panelas aí, O cara já era conhecido. Jogou aquele artigo, o pessoal da Science já publicou sem muito crivo, entendeu? Sem muito critério. Em seguida, Hammer sofreu alguns tormentos, quando um colega o acusou de ter falsificado seus resultados, desprezando dados que não concordavam com a sua hipótese. Isso equivalia a uma acusação de trapaça, da qual Hammer foi finalmente inocentado por um inquérito no Office Research of Integrity, um organismo americano encarregado de detectar fraudes científicas. Mas nenhuma outra equipe pôde confirmar seus resultados. Um outro estudo em 1999 demonstrou a ausência de ligação entre a homossexualidade masculina e a região XQ28. Então, esse é o resultado final. Um teste apressado e que acabou não se confirmando. Muito obrigado, então.